E agora damos-lhe a conhecer a Casa da Criança de Tires, uma instituição que recebe filhos de reclusas do estabelecimento prisional. Apesar de todos os obstáculos, é mantida uma relação de proximidade entre mãe e filho. Estava grávida há 4 semanas, fui presa. Estava desconfiada, mas não tinha certeza. Foi complicado saber que estava grávida, não é? Presa, que ia levar bastante tempo e que o meu filho não ia poder estar comigo. Foi muito complicado, muito intenso, muito tudo. Não era de certeza o ideal de maternidade que Carolina tinha. Não era de certeza os primeiros anos de vida que planeava para o seu filho, mas foi o que uma decisão imponderada lhe trouxe para o futuro. Depois de saber que ia passar 17 anos da sua vida na prisão, Carolina percebeu que o seu filho, prestes a nascer, ia também ser privado da liberdade, privado de uma infância normal. Uma mistura de feliz e triste, eu não conseguia olhar para ele e só chorava. A guarda que estava comigo e que assistiu o meu parto foi quem o pegou primeiro, não fui eu que o peguei primeiro. Mas pronto, foi muito bom ver o meu filho. Uns 3 segundinhos, 3 minutinhos ali de muito desespero, mas a seguir veio as coisas boas todas. 4 dias depois de nascer, o pequeno João e Carolina fizeram a primeira viagem juntos e foi no estabelecimento prisional de Tires que encontraram o que naquela altura se podia assemelhar mais a uma casa. Existe uma casa das mães, onde as crianças podem estar até aos 3 anos. Há um quarto para nós os dois, só, portanto é diferente. Bom, é um pedacinho do céu no inferno, mas foi bom ter o meu filho comigo, foi ele que me manteve em pé, foi ele que me deu força, é ele que me dá coragem todos os dias. Na inocência de qualquer criança, que também passa pela idade dos porquês, para João havia um porquê mais forte, o porquê de estar a viver numa prisão. Muitas vezes pergunta e eu respondo, a mãe fez uma coisa que não devia ter feito, portou-se mal e agora está de castigo. O João também fica de castigo quando se porta mal. Portanto, a mãe fez uma coisa, mãe, mas esse castigo demora muito tempo a passar. E o João, tens que ter calma, porque a mãe portou-se mal de uma maneira muito feia. E o castigo da mãe é maior que o teu, até porque a mãe é grande e tu és pequenino, então o teu castigo é pequenino, o da mãe é maior. Não quer dizer que ficou convencido, porque não fica convencido, mas tenta perceber e interioriza isso. E até aos 3 anos de idade, João viveu com a mãe no estabelecimento prisional de Tires. Carolina preparou o filho para uma separação, já há muito anunciada. Fui-lhe explicando desde sempre, ele ainda era bebê e eu dizia que ia chegar o dia que ele já não ia poder estar comigo. E quando chegou o mesmo dia, uma semana antes, é que disseram que ele ia ter que sair ao pé de mim. E pronto, e tentei-lhe explicar, filho, vais para uma casa muito bonita, e ele foi lá fazer a adaptação, e como há mais crianças, e as pessoas centraram a atenção toda para ele, ele ficou... Vou conhecer uma realidade nova, vou ficar sem a minha mãe. Foi difícil explicar a ele, porque ele não percebia, não é, o porquê de não poder estar comigo. Foi na Casa da Criança de Tires que João encontrou uma nova casa, novos amigos e uma nova realidade. Esta transição nem sempre é fácil, porque eles vivem num registro, nasceram ali naquele espaço e viviam sempre com a mãe, não é? Dormir com a mãe, num registro de grande proximidade, e quando chegam aqui a adaptação não é muito fácil no início, eles choram muito. Vemos que estes meninos vêm com a linguagem comprometida, são meninos que falam muito de precárias, de liberdade condicional, de guardas. Quando integram o equipamento educativo, são meninos que não têm muitas experiências, não sabem, quando a professora fala de um cão, eles têm registro de livro, mas não têm o registro de toque. E
ir ao cinema, ir à praia, ir ao supermercado, não é? Coisas básicas na vida do menino de 3 anos. O facto de eles entrarem aqui na casa da criança dá-lhes aqui alguma bagagem para eles darem um pulo muito rapidamente, porque eles também estão numa idade de absorver tudo e mais alguma coisa. Eles querem é receber e nós temos tudo para dar, não é? Temos uma equipa que trabalha nesse sentido. Por isso consegue-se colmatar claramente estas necessidades que eles trazem do estabelecimento prisional de Tiras. Então, João, como é que foi a tua escola? Boa, muito bem. Vamos ver a mãe hoje? E é este o caminho que João faz 2 vezes por semana para, numa visita de 45 minutos, matar as saudades que tem da mãe. São apenas poucos metros de distância. Antes desta separação de mãe e filho, tanto a Casa da Criança como a prisão de Tires fazem um trabalho conjunto para, quando chegar o dia, não seja tão difícil dizer adeus. Um trabalho que é mantido depois desta separação e que permite às mães, apesar das contrariedades, serem ativas na educação dos filhos. No início o que nós sentimos é que há quase que uma exigência extrema, não é? Porque vocês não vão ser tão boas como eu sou enquanto mãe. Portanto, o menino vai com as calças sujas por frente da escola, mas o meu filho vem todo sujo, o corte de cabelo não era bem esse. Elas sentem que nós estamos a substituí-la num papel que elas queriam ter. E às vezes elas envolverem-se na educação dos filhos e perceberem quais são as nossas dificuldades, porque os filhos, quando vão lá 2 vezes por semana a uma visita de 45 minutos, são santos, não é? Perfeitinhos, não dizem palavrões, não estão zangados, vão receber doces, não é? É só dar beijinhos e abraços. Claro está, quando estão a fazer trabalhos de casa e que fazem birras, e quando vamos às escolas ouvir os comportamentos que eles tiveram, passamos e mas nem acredito que ele me fez uma coisa dessas. E quando ele repete este comportamento depois da mãe ter falado, a mãe já, desculpa lá, mas eu já falei contigo também, não é? E é aí que entra Renata, a psicóloga da casa, é como uma confidente de todos os meninos da Casa da Criança. No seu escritório há o Cantinho dos Segredos, onde já se ouviram muitos porquês. Normalmente os meninos, quando saem de lá, fazem só as perguntas de porque é que a minha mãe está presa, porque é que eu tenho que viver aqui, porque é que eu não tenho outra família, porque é que é esta casa, porque é que há outros meninos aqui. Eles vão questionando também esta realidade, e estas perguntas, as mais difíceis de responder, é porque é que a minha mãe está presa, não é? Porque de facto eles vão ter noção, eles vão ter acesso a essa realidade mais tarde, principalmente porque há penas que são muito longas e acompanham um período desde o nascimento, às vezes até já à pré-adolescência. O primeiro confronto que estas crianças têm quando chegam a esta instituição é a escola. A realidade em que viveram até à data é em tudo diferente da que vão encontrar no colega de carteira. E é esta integração na sociedade de crianças que sempre estiveram obrigadas, por exemplo, ao recolher obrigatório próprio de uma prisão, que a Casa da Criança tenta fazer aos poucos e poucos. Nós temos realmente muitos meninos que ficam zangados, que ficam revoltados porque é que não podem já estar com a mãe, porque é que não podem estar mais tempo com a mãe, porque é que não se podem já ir embora. E principalmente quando eles veem que outras crianças vão-se embora mais cedo. E isso acabam por ser períodos muito difíceis na casa da criança, quando uma criança se vai embora. É um momento muito feliz para aquela criança, mas para as outras todas elas pensam: quando é que vou ser eu? Porquê é que não sou eu agora? E quanto tempo mais falta? Nós fazemos sempre um livro de vida, portanto, nós, desde que a criança entra na Casa da Criança, recebe um livro e que nós vamos construindo. Portanto, todas as experiências que a criança vai tendo na casa, quer seja com os familiares ou aqui na Casa da Criança, nós vamos colocando. Portanto, todas as etapas, porque há crianças que passam aqui muitos anos da sua vida e isto é uma memória, isto é um livro que vai sendo construído com a criança sempre e que ela depois leva quando sai. E essa é uma nova etapa, memórias que ficam para sempre marcadas. Memórias de uma infância diferente. Carolina foi transferida para uma prisão no Brasil, país onde nasceu e onde tem família. E João foi para uma nova etapa da sua vida.